Olá, queridos irmãos. Estamos com saudade. Vocês estão com saudade? Saudade de estar com vocês. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu tenho pensado esses dias. Eu estava escutando a mensagem que o pastor José Carlos Marion pregou na semana passada e eu, fiquei com desejo de falar um pouco mais, porque o pastor Marion falou sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus. E ele leu Mateus 24, Mateus 25, Lucas 13, ele deu várias passagens que nos exortam sobre a segunda vinda de Jesus. E ele falou especificamente sobre os sinais que Jesus havia falado com os seus discípulos. Uma nação se levantando contra outra nação, guerras e rumores de guerra, terremotos e tremores de terra, um reino contra outro reino, haveria fomes, pestes, perseguição. Então, o Marion, ele colocou na sua mensagem vários alertas para que nós fiquemos atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos visto muito dessas coisas acontecendo. Algumas dessas coisas já acontecem há muito tempo. Porém, a palavra nos mostra que essas coisas, no final dos tempos, elas serão mais claras, elas serão mais contínuas, né? Então, nós percebemos que existe uma movimentação no mundo, uma agitação no mundo. Por que será que o mundo está agitado? O mundo está agitado por causa da pandemia? Ou o mundo está agitado por causa da cobiça, por causa da ganância, por causa do ódio, por causa do medo? Então, essas três coisas que eu acabei de falar está permeando a nossa sociedade. Essas três coisas, a cobiça, o ódio e o medo, estão tomando conta das pessoas. Porém, nós, como cristãos, como vamos viver nesses tempos? Então, na mensagem do Marion, ele falou muito sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus. E eu comecei a pensar sobre os acontecimentos que precisam permear a nossa vida para que nós não entremos no espírito de medo, para que nós não entremos no espírito de cobiça, para que nós não entremos nesse espírito de ódio que está tomando conta da humanidade. Então, eu comecei a pensar que nós precisamos ter alguns sinais acontecendo na nossa vida. Jesus deu diversas dicas para nós. Jesus falou diversas vezes sobre situações que nós precisamos nos atentar. A primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Então Jesus falou sobre algo muito importante que precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos ser cheios da palavra. Então o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus está dizendo aqui que se nós o amarmos, nós vamos guardar a sua palavra. Se nós guardarmos a sua palavra, ele vai vir com o Pai e vai fazer morada em nós. Isso é proteção contra o engano. Nós ouvimos o pastor Marion falar muito sobre o engano. Então, como que eu posso me proteger do engano? Sendo cheio da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo falou sobre manejarmos bem a palavra da verdade. Nós não devemos nos envergonhar da palavra, nós precisamos
conhecer a palavra. Então, uma forma de nós nos protegermos desse engano é sermos cheios da palavra de Deus. Então, nós escutamos o pastor Marion ministrar falando sobre vigiar e orar. É importante vigiar. Então, a segunda coisa que eu gostaria de dizer, que nós precisamos como sinal na nossa vida, como uma forma de nós nos protegermos do engano que está vindo sobre a terra, é vigiarmos e orarmos. Marcos capítulo 13, verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai. O que é orar nesse contexto? Talvez aí na sua Bíblia esteja escrito assim: ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mateus, capítulo 26, verso 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos orar para ficarmos atentos, orar para exercitar o nosso espírito. Quando nós oramos, nós exercitamos o nosso espírito. Orar é gastar tempo em oração, é dizer para o Senhor que nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus. A pessoa que não se dedica à oração é autossuficiente. A pessoa que não dá valor à oração confia em si mesmo. Pode fazer um exame. Você pode até querer me responder assim: não é. É sim. Se você não ora, você é autossuficiente. Se você não ora, você confia na sua carne. Se você não gasta tempo de oração na sua vida, é porque você se prevalece do seu desempenho, do seu alto desempenho, da sua própria força. Não se engane, meu querido. Nós precisamos orar sim. Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. O espírito de engano trará tentações à nossa carne. O espírito de engano trará situações para nos enganar. E a palavra de Deus diz que, se possível for, vai enganar até os escolhidos. Se possível. Então, como que será possível não ser enganado? Vivendo uma vida piedosa, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de dedicação à palavra de Deus. Então, oração é uma ação intencional, planejada, não é fruto de um sentimento místico. Hoje eu senti de orar. Claro, você deve obedecer à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está te chamando para a oração, obedece. O estranho é o Espírito Santo não te incomodar todos os dias para dedicação, para dedicar a orar. Os discípulos de Jesus, vendo a vida de Jesus, eles não pediram: Senhor, ensina-nos a expulsar demônio, Senhor, ensina-nos a curar os enfermos, ou ensina-nos a ressuscitar os mortos. Não. Olhando a vida de Jesus, os discípulos viraram para o Senhor e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque Jesus era um homem de oração. Nós precisamos aprender a nos dedicarmos à oração. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, que nós precisamos destes sinais nas nossas vidas, foi como o pastor Marion terminou a sua mensagem. A necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para falarmos em línguas? Também. Claro, o dom de línguas é um dom maravilhoso, é uma bênção poder falar em línguas. Mas Jesus, em João 14, ele fala no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, meus queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos lembre da palavra que nós estamos lendo, da palavra que nós estamos meditando, da palavra que o Espírito mesmo tem ministrado fé aos nossos corações.
Nós precisamos ser cheios do Espírito para que Ele nos lembre a cada dia da palavra, da promessa, da segunda vinda do Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo guie a minha vida e não a internet. Nós ouvimos que eu fiquei muito assustado que a internet produz 18 milhões de novos conhecimentos por minuto. Isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa embriagante. Então nós precisamos do Espírito Santo para não sermos embriagados pela quantidade de informações que nós estamos recebendo hoje em dia. E o quarto ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a maneira de nós nos livrarmos do engano é nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção que existem duas maneiras de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. A primeira maneira de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus é nós participarmos da sua dor. Sim, nós nos conformarmos ao sofrimento de Jesus. Apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2 que Jesus, ele se esvaziou. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Jesus não usurpou ser igual a Deus. Jesus foi alguém que se humilhou. Isso dói. Sim, isso dói. Nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus na sua dor. Então Jesus falou: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso está em João 6,38. Em Colossenses capítulo 1, verso 24, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Então o apóstolo Paulo, quando era perseguido, quando era caluniado, quando era expulso de uma cidade, quando levava pedrada, ele falava: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, eu estou participando dos sofrimentos do meu Senhor. E a segunda coisa que nós devemos perceber ou fazer para nos tornarmos semelhantes a Jesus é participar do poder da ressurreição. Vocês notaram que o primeiro ponto é morte da minha carne, é morte do eu, mas eu não só morro, como ressuscito com Jesus. Então o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,10, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Então, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder, ou seja, participar do poder da sua ressurreição. Quando eu experimento alegria na cruz, quando eu experimento alegria quando sou perseguido, eu estou começando a experimentar o poder da ressurreição. Porque isso tem poder. Porque isso é poderoso. Então, meus queridos irmãos, quando nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo. Assim está escrito em Romanos capítulo 6. Nós precisamos nos conformar na sua morte para também nos conformarmos na sua ressurreição. Então, nós somos exortados pela palavra de Deus a experimentar o poder da ressurreição. Nós somos exortados a palavra de Deus a nos parecermos com Jesus. E para eu me tornar semelhante a Jesus, eu preciso experimentar a sua dor, para também experimentar o poder da ressurreição. E a quinta coisa que eu gostaria de falar com você é sobre uma vida escatológica. Nós, quando falamos sobre os tempos do fim, nós falamos sobre escatologia.
Porque escatologia é o estudo do fim, ou o fim de todas as coisas, ou o estudo do fim. Então, mais do que saber sobre o tempo do fim, é viver escatologicamente. Mais do que saber sobre os últimos acontecimentos, é viver de acordo com os últimos acontecimentos. Então, nós precisamos viver a simplicidade do Evangelho. E o Evangelho diz que não é só saber, mas é viver. Então, eu não vou só ser uma pessoa que conhece o Evangelho, mas eu vou ser uma pessoa que não me envergonho do Evangelho, que vivo o Evangelho, que prego o Evangelho. Apóstolo Paulo falou, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Então nós somos chamados para viver Cristo. Nós somos chamados para mostrar Cristo. Nós somos chamados para mostrar ao mundo a pessoa de Jesus. E como que eu vou mostrar ao mundo a pessoa de Jesus? Dando radicalmente, perdoando radicalmente, amando radicalmente, arrependendo radicalmente. E eu quero dizer aqui radicalmente no sentido de ir fundo, no sentido de dar tudo, no sentido de não reter nada. Isso é a melhor maneira de nós nos protegermos do engano. Esta é a melhor maneira de nós guardarmos o nosso coração e a nossa casa de sermos enganados. Pai querido, em nome de Jesus, eu rogo, Senhor, por cada um de meus irmãos que receberam a palavra neste momento, eu clamo a Ti agora que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre os meus irmãos, venha sobre cada casa, venha sobre cada lar, venha sobre cada um individualmente e ilumine os olhos do seu entendimento para ganhar mais de Cristo, para experimentar mais de Jesus, para amar mais a Jesus do que a si mesmo. Pai, obrigado por sua palavra. Pai, obrigado por esse momento que nós temos para ouvir a sua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.